amigo estudante, eu sou o professor Célio. Seja bem-vindo ao nosso canal Amor ao Conhecimento. Seja bem-vindo à arte da aprendizagem, à matemática. Para acompanhar mais vídeos, inscreva-se clicando uma vez no botão vermelho inscrever-se e ative as notificações clicando no sininho. Monte a sua playlist, deixe o seu comentário, dê o seu like e compartilhe. Assim você também dissemina o saber, divulga o conhecimento a todos, sabia? E para ter um melhor aproveitamento da aula deste vídeo, na descrição abaixo constam os links para que você possa acessar as aulas prévias ou as aulas anteriores. Vamos à nossa aula. Operação Matemática de Divisão, parte 1. A operação matemática costuma ser muito difícil, para a maioria dos alunos. Mas com esse vídeo, a partir da primeira parte e os próximos vídeos, você vai aprender o passo a passo da operação matemática de divisão, tá? E não mais vai ter problemas em resolver essa conta tão difícil para a maioria dos alunos. Mas antes, eu preciso explicar as características da operação matemática de divisão para que você esteja cada vez mais familiarizado, certo? Lógica do cálculo. Bom, a lógica do cálculo é você entender para que serve a operação matemática de divisão. Nos vídeos anteriores eu expliquei sobre as finalidades da operação matemática de divisão. Então é importante que você as entenda primeiro, tá certo? Mas a lógica seria primordialmente dividir o todo em partes. Por exemplo, você tem uma caixa contendo 6 bombons, digamos assim, e chegam 2 amigos seus, tá? Você vai distribuir a eles, tá? Você não vai comer nenhum bombom, você vai distribuir a eles e cada qual vai ficar com 3 bombons, Então, essa é uma finalidade também, é uma das finalidades também da operação matemática de divisão, certo? Ok? Agora vamos conhecer as características. Não há propriedades de operação matemática da divisão. No vídeo anterior, a respeito da operação matemática de multiplicação, eu expliquei as propriedades que existem na operação matemática de multiplicação. Já na divisão, não há essas propriedades. E eu vou explicar passo a passo, certo? Por que não existem essas propriedades na operação matemática de divisão, certo? Por exemplo, não existem as propriedades comutativa e associativa. Tá? Na multiplicação, a operação comutativa era quando você multiplicava 2 números quaisquer e o resultado, que era o produto, caso você mudasse a posição dos fatores ou dos números, não alterava o resultado. Então, essa é a propriedade comutativa, por exemplo. E a associativa, ela é muito parecida também com a comutativa, tá certo? Então, na divisão, não há essas duas propriedades, certo? Exemplo, 4 dividido por 2. Tá? Se houvesse a propriedade comutativa, a gente poderia mudar a posição dos números envolvidos na operação matemática de divisão aqui. Então aqui você tem um dividendo e aqui você tem um divisor. Que no caso aqui o quociente é o resultado 2. Se você mudasse a posição desses números, o resultado teria que ser o mesmo. Mas isso não acontece de forma alguma. Tá? Aqui exemplo, olha. Eu mudei agora a posição dos números. Olha o resultado. Tá? Aqui deu um número diferente deu um resultado diferente, completamente diferente, tá? Aqui eu usei um símbolo relacional que indica diferença. Então veja, na divisão, em hipótese alguma, você pode mudar a posição
dos números envolvidos, tá? Na conta. Não pode, porque senão altera o resultado. Está vendo? Então, por isso, não existe a propriedade comutativa e muito menos a propriedade associativa, porque é praticamente a mesma coisa, certo? Há um outro tipo de propriedade que também deixa de existir na divisão, que é a chamada distributiva. Embora você possa fazer uma certa distribuição, que seria parcelas, por exemplo, parcelas que podem ser divididas por um mesmo divisor. Tá? Essas parcelas seriam dividendos e você pode dividir cada uma delas por um mesmo divisor. Isso seria uma espécie distributiva, mas na divisão não é considerado que exista a propriedade distributiva. Tá? Seria uma outra propriedade que existe na operação matemática de multiplicação. Ok? Vamos continuando. Também não existe a propriedade do elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro era você multiplicar qualquer número por 1 e daria o resultado do próprio número, né? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por exemplo, 4 vezes 1. Resultado, produto 4. Tá? E isso é o que caracteriza a propriedade do elemento neutro, por causa do número 1. Tá? Porque ele existindo, você usando para fazer a conta de multiplicação ou não, o resultado permanece o mesmo. Né? Você fazendo 1 vezes 4, ou 4 vezes 1, ou apenas 4, o resultado continua sendo o mesmo. Na soma, por exemplo, existe a propriedade do elemento neutro, que no caso é o zero. Por exemplo, qualquer número que você some a zero vai dar ele mesmo. Por exemplo, 4 mais 0, 4. 0 mais 4, 4. Isso é o que caracteriza a propriedade do elemento neutro. Acontece que na divisão não existe essa propriedade, certo? Embora se você dividir qualquer número com 1, vai resultar nele mesmo, né? Resulta em 2, tá certo? Mas não é considerado que não há a propriedade do elemento neutro. Lembrando que a nossa aula a respeito da operação matemática de divisão é a respeito, os números envolvidos são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais, certo? Então temos o número natural 2 e aqui o 1, por exemplo. E aí, no caso, estou explicando que qualquer número mesmo, que você divida por 1, vai dar ele mesmo. Né? Mesmo assim, não é considerado que haja a operação, a propriedade do elemento neutro. Tá? Uma outra explicação, uma outra curiosidade. Né? Qualquer número que você divida por ele mesmo resulta em 1. Absolutamente qualquer número. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 dividido por 3, igual a 1. Tá? Você tem 3 bombons, divide com 3 amigos seus, cada um fica com um bombom, não é mesmo? Então qualquer número, não importa o tamanho do número, se for dividido por ele mesmo, o resultado é 1, tá certo? Então entendeu que aqui não há a propriedade do elemento neutro, tá? Embora você possa dividir qualquer número por 1, resulta nele mesmo, está certo? Eu vou falar de mais características, coisas que não podem acontecer de forma alguma na divisão. E você precisa estar bem atento a isso, tá? Para não cometer um erro muito grave, tá certo? Então, primeiro, antes de mais nada, você já sabe o que é dividendo. Se você assistiu a aulas anteriores sobre a operação matemática de divisão, você sabe que o primeiro número chama-se, na chave, não é? O primeiro número chama-se dividendo. O segundo número chama-se divisor. O resultado chama-se quociente e o resto, a sobra, chama-se resto mesmo. Você sabe disso, né? Ou seja, tem que conhecer os nomes, né, que fazem parte da operação matemática de divisão na chave, tá? Que é aquele símbolo assim, ok? Então vamos lá. O que pode acontecer e o que não pode acontecer? Por exemplo, aqui, o dividendo, ele pode valer 0, tá? O dividendo é o primeiro número. Você pode ter o dividendo como valor 0. Isso é permitido, ok? O resto da divisão, tá? Que é o que sobra, pode valer 0. Algumas vezes o resto é diferente de 0, tá? Mas, sendo 0, pode valer 0, ok?
O quociente, que é o resultado, também pode valer zero, tá certo? O que não pode acontecer? Ó? Jamais o divisor pode valer zero. É a única coisa que você não pode errar. No divisor não existe valor zero, ok? Da mesma forma que você não pode mudar a posição dos números, ou seja, trocar dividendo pelo divisor, porque não existe a propriedade comutativa, da mesma forma também você não pode ter como zero o divisor. Ok? Exemplos. 0 dividido por 2. Tá? Aqui, o que eu tenho? Um dividendo. O dividendo pode ser 0. Porque 0 dividido por 2 dá 0. Tá? E aqui temos o quociente, que é o resultado, 0. Tá? Então, se você não tem nada para dividir entre duas pessoas, cada uma vai ficar sem nada, né? Com nada, tá certo? Então, por isso que é permitido que o dividendo seja 0 e você pode ter como resultado o quociente valendo 0. Nesse caso, é quando o dividendo é 0, né? 0 dividido por alguma coisa sempre vai resultar no quociente 0, ok? Mais exemplos aqui, olha. 4 dividido por 2. Tá? Quociente é o 2, olha o resto aqui, 0. Tá? Nesse caso aqui, por que deu 0 no resto? Quando acontece isso, é sinal que o resultado pode ser um número natural. Tá? Dividindo os dois números naturais, o 4 pelo 2, o quociente deu um número natural, com o resto 0. Tá? Então, resto 0. 4 dividido por 0. O que eu expliquei? Jamais você pode ter o valor 0 no divisor. Jamais, tá? Portanto, olha, totalmente errado, certo? Agora vamos aprender as formas de escrever a divisão. Como você escreve à mão, né, a divisão? Há várias formas, certo? Como você já conhece bem, que é a gente escrever os números na chave, né? Aqui do lado de fora o dividendo e dentro o divisor, aí você faz os cálculos, certo? Uma outra maneira é a gente montar dessa forma, vertical, né? Com um travessão aqui, com um traço maior, em cima o primeiro número, que é o dividendo, e embaixo o segundo número, que é o divisor. Essa forma a gente usa quando estamos aprendendo ou estamos calculando números racionais, que pertencem ao conjunto dos números racionais, ou então quando a gente está calculando razão. Tá? Nós vamos aprender isso em vídeos futuros, certo? Uma outra forma é assim, né? Na horizontal, com o símbolo de operação de divisão. Tá? E essa forma aqui também, com dois pontinhos, né? Dividido por 1000, ou 1 está para 1000. Também é uma forma de escrever a razão, tá certo? Então são todas essas formas aqui. A operação matemática que você vai usar, a principal é a divisão mesmo, está certo? Qual o inverso da operação matemática de divisão? Essa pergunta eu havia feito. Se você viu os vídeos anteriores sobre a operação matemática de multiplicação, eu havia feito a mesma pergunta, não é? Qual o inverso da operação matemática de multiplicação? E você aprendeu que é a divisão, tá? Ocorre a mesma coisa, porque é vice-versa. Então, é a multiplicação, o inverso da divisão. Vamos ver isso como exemplos, tá certo? Então, temos aqui, ó, 12 dividido por 4, tá? Deu o quociente 3, tá? Como você já sabe que a multiplicação é o inverso da divisão, por esse motivo a gente consegue saber se esse resultado, que é o quociente, está correto, tá? Usando a operação matemática de multiplicação, tá? Dessa forma, né? O que você tem que fazer? Olha, você tem que pegar o quociente, tá? Multiplicar pelo divisor, somar pelo resto
e você vai ter o resultado que é o dividendo, tá? Por exemplo, aqui, ó, você pegou o quociente, multiplica pelo divisor, tá? Soma com o resto. Então, 3 vezes 4, 12. 12 mais 0 igual a 12, que vai dar o dividendo. Então, essa é uma maneira de você tirar a prova real usando a operação matemática, usando o inverso, né, da operação matemática de divisão, que é a multiplicação. Ok? Então, esse foi um vídeo de introdução à operação matemática de divisão, para que você conheça, né, as propriedades da operação, as características da operação matemática de divisão, assim você estará mais familiarizado. No próximo vídeo, continuarei explicando mais a respeito das características da operação matemática de divisão. Bom, amigo, estamos terminando o nosso vídeo. Procure rever o vídeo de hoje, procure acessar na descrição as aulas, os links para acessar as aulas anteriores, ok? Compartilhe, porque assim você também dissemina o conhecimento, sabia? Bom estudo, até o próximo vídeo.